Olá, pessoal. Vamos voltar a conversar sobre aquele nosso assunto do vídeo anterior, estudo e aprendizagem. Aqueles que não viram o primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição deste o link para que possam ver. Ele também está disponível em nosso canal. Bom, então vamos compartilhar aqui a apresentação. Bem, então, tema, estudo e aprendizagem, segunda parte. Aqui está o referencial teórico desta nossa apresentação. No vídeo anterior, fizemos uma discussão da pirâmide da aprendizagem e separamos aqui em duas partes. Chamamos de aprendizagem passiva, essas formas aqui de estudar, e de aprendizagem ativa, essas outras três formas aqui, esses três grupos aqui de baixo. Bem, durante o dia, desde que acordamos até quando vamos dormir, nós estamos expostos a uma grande quantidade de eventos externos. Esses eventos podem ser um objeto, um som, um acontecimento, um pensamento, uma imagem, uma emoção, uma sequência de movimentos, um cheiro, qualquer coisa que nos chame a atenção, que nos desperte interesse. Esses eventos, eles podem originar do mundo externo, conduzidos ao sistema nervoso através dos nossos sentidos, ou então do mundo interior da pessoa. Eles podem surgir misteriosamente de nossos próprios pensamentos e emoções. Então, desses eventos externos, são tantos que acontecem ao longo do dia que nós não conseguimos lembrar de tudo. Então, nós fazemos um processo de seleção e aquisição. Essa aquisição, ela é influenciada, pelo que acontece externamente, mas também ela é influenciada por eventos internos, como a emoção e a cognição. Então, o que pode influenciar na aquisição? O que pode influenciar são vários fatores. A emoção, a atenção, a motivação, a curiosidade, a interação, a associação com um conhecimento prévio, a aplicação, a percepção, a imaginação. Mas tudo isso pode ser influenciado negativamente pela apatia. A apatia dificulta no processo de seleção e de aquisição. Muito bem. Após, então, fazermos a aquisição, estas informações vão para a nossa memória de curta duração, vão para uma retenção temporária. Nessa retenção, o conhecimento pode ficar segundos, pode ficar minutos, pode ficar horas, pode ficar dias. Pode até ser evocado para utilizarmos. Podemos utilizar informações da retenção temporária. Mas uma grande parte pode ir para o esquecimento. Então, o que temos que fazer com essas informações que estão aqui na nossa memória de curto prazo? Fazermos a consolidação. Após feita a consolidação, a informação vai para a nossa memória de longo prazo, para uma retenção duradoura. Aí ela pode, então, ser evocada para utilização. Esta evocação, tanto da retenção temporária quanto da duradoura, também é influenciada por eventos internos. Ao evocarmos, ele vai, então, definir o nosso comportamento, o que vamos fazer, as nossas atitudes. Bem, então, esse processo que nós chamamos de consolidação, ele pode ser facilitado se a aquisição for bem feita. Por exemplo, na sala de aula, aquele estudante que participa da aula, discute, pergunta, debate, ele está fazendo uma seleção muito bem feita. Então, ele está fazendo uma boa aquisição e levanta essas informações para a retenção temporária. E agora a consolidação?
Como pode ser feita? Bom, ele vai estudar, ele vai ler, ele vai escrever, ele vai resumir, ele pode relatar, aplicar, fazer exercícios, reproduzir aquilo que viu, conversar com alguém sobre o conteúdo, expressar, utilizar, estruturar, ilustrar. Vejam que quase tudo que eu estou falando estará na base daquela pirâmide que nós apresentamos. Elas fazem parte das atividades ativas. Ali é a forma de aprender de forma ativa. Então, mesmo que a aula não tenha sido com metodologias ativas, o processo de consolidação pode ser feita de forma que a aprendizagem seja ativa. Aí sim, essas informações vão para a retenção duradoura. A consolidação, ela ocorre quando estamos dormindo. Naquela etapa, naquele estágio do sono que nós chamamos de REM, movimento rápido dos olhos, o nosso cérebro está processando o conhecimento, ele está fazendo ligações entre os neurônios, ele está fazendo novas sinapses, como também ele pode desfazer algumas sinapses e fazer outras mais sólidas, um conhecimento mais sólido. É o que a gente chama de plasticidade. Também o nosso cérebro, ele pode fazer com que algumas sinapses sejam desfeitas. Ele pode fazer como se fosse uma limpeza em nosso cérebro e levar informações que não estão sendo úteis, que estão ali ocupando espaço, para o esquecimento. E durante essa consolidação, como eu disse, o sono é importante, mas também uma pessoa que dorme muito mal, que tem insônia, vai ter dificuldade aqui na consolidação do conhecimento. Então, é importante dormir bem. É importante fazer atividade física, principalmente atividades aeróbicas. Pois bem, falamos no vídeo anterior que não devemos estudar para fazer prova, e sim para aprender. Por quê? Quando estuda-se para fazer prova, há um processo de aquisição muito intenso. São muitas informações que você está jogando aqui para a sua memória de curta duração. Essa memória de curto prazo. Você vai enchê-la com informações e aí o nosso cérebro não consegue consolidar tudo isto. O nosso cérebro tem uma grande capacidade de armazenar informações, de construir a nossa memória, de construir a nossa inteligência, mas não pode ser com uma carga muito grande de uma vez. Por isso que não devemos estudar para fazer prova. Você pode até evocar o conhecimento que está aqui e sair bem na prova, mas depois vai tudo para o esquecimento. Pouca coisa vai passar para cá. Se fizermos mal feito, a inteligência desenvolve pouco. A nossa memória será ruim. Então, precisamos fazer o processo de aquisição, retenção temporária e consolidação em pequenas doses, em doses diárias, frequentes. E outro ponto importante, como eu disse, que o nosso cérebro refaz as ligações neuronais, faz novas sinapses. Quando você estuda de uma forma em um dia, você aprendeu. Mas quando você muda a forma de estudar no outro dia, você vai aprender mais ainda, porque você está consolidando aquele conhecimento seu de uma forma diferente. Então, isso facilita a memorização, facilita a retenção da informação. Uma outra situação. Imagine que numa aula de física o professor ensina lá transferência de calor. Aí ele fala sobre a condução, a convecção e a radiação. Os alunos estão assistindo a sua aula. Está terminando a aula e fala, pessoal, para terminar, vou contar uma piada. E a turma logo vai mexer. Opa, vai com uma piada, né? Então, prendeu a atenção deles. Contou a piada e a turma adorou. Todo mundo riu. Aí um aluno saiu dali, logo encontrou um colega do lado de fora. Contou a piada, o colega riu muito, adorou. Chegou em casa, contou para o irmão. Depois contou para o pai, contou para a mãe. Todos riram, gostaram muito da piada. À noite,
Na hora de dormir, lembrou da piada, riu sozinho. Então, ele fez esse processo aqui. Daí, um mês, o professor dá uma prova. As questões do assunto de transmissão de calor ele não conseguiu fazer. E aí ele pediu para escrever a piada na prova, né? Aí a piada ele acertou 100%. Porque ela veio para a retenção duradoura. Envolveu emoção no processo de aquisição que facilitou a consolidação daquela informação que o cérebro julgou importante. Daí, alguns anos, ele encontra com os colegas, conversando, lembram da piada e vão rir. Né? Adoraram a piada, lembraram dela de novo. Nem vão lembrar quem era o professor. E quanto à condução, convecção, radiação? Talvez até ele tenha guardado os nomes, mas não sabe diferenciar uma da outra. Não sabe quando uma ocorre ou a outra ocorre. Bem, então, é dessa forma que aprendemos. O nosso cérebro precisa de informações diárias, de qualidade, para que a gente desenvolva a nossa inteligência e a nossa memória. Então é só, espero ter contribuído mais um pouco, né, sobre este assunto, que é um assunto bastante interessante, e que vocês tenham um bom estudo. Obrigado e até o próximo.